E aqui eu vou falar por que ele é importante para esse equilíbrio. Bom, primeiro, todas as outras matrizes ambientais brasileiras, inclusive a Amazônia, a gente pensa que a Amazônia tem uma quantidade de água que nunca vai secar, e eu também pensava assim, até que um dia eu fui visitar o Rio Negro depois de uma estiagem de 2 anos. Quer dizer, eu conheci o Rio Negro antes, quando a gente ia implantar lá nas Anavilhanas o Memorial da Amazônia, eu conheci o Rio Negro e naveguei muito pelo Rio Amazonas ali, Tapajós também, e eu vi aquela grande quantidade de água que você não enxerga a outra margem. Quando houve essa estiagem provocada por fatores, às vezes que extrapolam a vontade do homem, que são fatores provocados ou por El Niño ou por Laninha, ou por correntes marinhas profundas, né? Tem uma corrente marinha que sai da Groenlândia a 4.000 metros de profundidade e sai de forma muito lenta, percorrendo todo o planeta. Essa corrente dura às vezes 15 anos para fazer a volta em torno da Terra. Então, por onde ela passa, como é uma corrente fria, ela vai modificando as correntes marinhas, que consequentemente vão influenciando nas correntes aéreas, e consequentemente são as correntes aéreas que trazem umidade e trazem seca para o continente. Então, no caso do Rio Negro, então depois dessa estiagem prolongada, eu percebi que o Rio Negro, que uma estiagem um pouco mais prolongada, se ela demorasse um pouco mais, o Rio Negro secaria. Você só via bancos de areia no Rio Negro. Então, a gente imagina, é água demais para secar, mas a água seca através de vários fatores. Um deles é a evapotranspiração. Então, o Rio Negro secava por isso. Então, por isso, secou por isso. Quase que secou em função da evapotranspiração. Então, por isso que eu digo que até o Rio Amazonas, ele depende das águas do Cerrado. E agora eu vou explicar por que depende. Todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras dependem das águas do Cerrado. Por quê? Porque no Amazonas nós temos o Craton do Amazonas, que vem desde o Rio Negro, passa por baixo do Amazonas e vem até o curso inferior dos seus grandes afluentes pela margem direita. Araguaia, Xingu, Tapajós, Telespires, Madeira, etc, etc. O São Francisco também tem o Craton de São Francisco, que ele vem desde o litoral, passa por debaixo da Serra do Mar, aflora próximo ao leito do São Francisco e provoca ali aquela área cratônica no leste de São Francisco. Em alguns locais ele chega até a parte oeste do São Francisco. O que é um craton? Craton é uma rocha granítica, mas que foi formada numa profundidade muito grande sob alta pressão. Então a pressão muito forte solidificou e soldou aqueles minerais que compõem o granito, quartzo, feldespato e mica, tornando o craton uma rocha sem poro. Então uma rocha que não tem poro, ela não retém água. Então o que faz com que a água corre sobre um craton? É o intemperismo que decompôs a parte superficial, formou o lençol freático e em cima desse lençol freático, esse solo fértil que se formou, nasce uma vegetação. Agora, se o homem
destrói a vegetação, a água que está retida no solo, no lençol freático, que é fino, essa água evapora rapidamente e vai embora. Ou se uma estiagem prolongada acontecer, também a água desaparece. Por isso, a maioria dos rios que abastecem o São Francisco pela sua margem direita são rios temporários. Os rios do sertão nordestino, que também são atingidos pelo crato de São Francisco, são rios temporários, né? Agora vamos ver o caso da Amazônia. A Amazônia, no centro do Brasil, se formou uma bacia de sedimentação geológica. Nós temos duas grandes bacias de sedimentação geológica que se formaram no centro da América do Sul. Uma é a bacia Maranhão-Parnaíba, a outra é a bacia do Paraná. Embora alguns rios que alimentem bacias hidrográficas de regiões diferentes nasçam numa bacia geológica ou noutra bacia geológica. Vou dar o exemplo do Araguaia, porque pela altura de Goiânia ou Anápolis, né, nós temos a divisão da bacia do Araguaia, cujas águas vão abastecer o sul do país, e ao norte de Goiânia nós temos basicamente a bacia sedimentar do Maranhão, Parnaíba, que vai abastecer todas as águas do norte. E quando eu falo abastecer todas as águas do norte e também parte de São Francisco, o que isso significa? Por exemplo, toda a parte norte da Chapada dos Guimarães, da Chapada dos Parecis, toda a água que nasce ali corre em direção ao Amazonas. Desde o Rio das Mortes, que vai alimentar, que é o primeiro deles, que vai alimentar o rio Araguaia, até todos os outros rios, até chegar no seu limite oeste, que é o rio Madeira, que nasce também em Arenitos, né, em Arenitos dessa formação geológica sedimentar que constitui a bacia Maranhão-Parnaíba. Então todas essas águas correm e abastecem o rio Amazonas. Lá embaixo, quando você chega no curso inferior desses rios, esses rios vão correr sobre Cráton. Então o Cráton não segura a água vai passar e vai embora. E dependendo do tipo de manejo que se faz, a água até desaparece, porque não é mais sustentada pelo lençol freático que sustenta os rios no seu curso inferior. Então nós temos o rio Amazonas totalmente dependente das águas que vêm do leste, ou seja, dessa formação geológica que se formou nos chapadões centrais da América do Sul, que são vários tipos de formações arenosas que vêm desde o Furnas, Aquidauana, Bauru, Botucatu. Essa formação arenítica sustenta a água, armazena a água que as plantas do cerrado sugam e depositam, né, nessas rochas que são porosas. Essa água fica aí retida e essas águas é que vão alimentar, no caso aqui que eu estava dizendo, o rio Amazonas. Se a gente pegar o rio Parnaíba, a gente pensa que por se tratar de uma bacia independente é uma bacia sem importância,
Mas o rio Parnaíba nasce na Chapada das Mangabeiras, no Jalapão, no estado de Tocantins. Bem aonde nasce o rio Parnaíba, nasce também o Rio Preto, que vai alimentar o Rio Grande, que é afluente do São Francisco pela sua margem esquerda. Do outro lado, pela margem do oeste, vai sair o Rio do Sono, que vai alimentar o Tocantins, que é um dos grandes alimentadores do Amazonas, mesmo caindo já na ilha do Marajó. Então, o que acontece com o Parnaíba? O Parnaíba atualmente está sendo implantado lá um projeto chamado Matopiba. Então o Parnaíba reúne as manchinhas de cerrado ainda intactas, né, no interior, que existe ainda no interior do Brasil. E esse cerrado vai até o litoral. O rio Parnaíba, ele carrega tanto sedimento para o oceano que ele formou o segundo maior delta das Américas. São 74 ilhas. Algumas dessas ilhas são tão grandes que tem 2 municípios dentro da ilha. Ilha de Santa Isabel, por exemplo. O rio Parnaíba joga o sedimento, o mar manda o sedimento de volta e vai sendo formado esse conglomerado de ilhas, formando o delta do Parnaíba, cuja atividade para os ribeirinhos, para os pescadores, é de importância fundamental. Só que atualmente os peixes acabaram. Acabaram por quê? Porque a mata ciliar, que é aonde começa a cadeia alimentar do peixe, a mata ciliar foi destruída. Então o plâncton não produz mais plâncton para alimentar os peixinhos pequenos, que vão servir de alimento para os peixes maiores e assim sucessivamente. Então, quando vocês ouvirem dizer vamos repovoar tal rio, soltando filhotes de peixe para povoar tal rio, vocês pensem antes de qualquer coisa na mata ciliar, porque é a mata ciliar o principal elemento que vai sustentar toda essa cadeia alimentar. Então, essa bacia sedimentar do Parnaíba Maranhão sustenta todo esse conjunto de águas, inclusive todo o Médio São Francisco é sustentado também por esse conjunto de águas que vem desse arenito Urucuia, que está armazenado formando o aquífero Urucuia aí nessa parte sedimentar da bacia Maranhão Parnaíba. No caso do rio Parnaíba, nós ainda temos a Serra do Gurgueia, que também é arenito Urucuia, só que lá eles chamam de arenito Poti, é apenas uma variação do arenito Urucuia, mas o rio Gurgueia, a última vez que eu passei nele, tem 2 anos, ele estava quase que totalmente seco. Eu estava dando hoje o exemplo, à tarde, dos poços jorrantes de Cristino de Castro. Eram poços que há bem pouco tempo jorravam a mais de 100 metros de altura, em função da pressão da grande quantidade de água da Serra do Gurgueia, do arenito do Gurgueia, no vale ali do Parnaíba. Hoje, a maioria desses poços secou e, consequentemente, apenas o Poço Violeta chega à altura de 8 a 10 metros de altitude. Então, para vocês verem aí, todo o investimento, toda a infraestrutura hoteleira que foi implantada na região desapareceu.